No final dos anos 90, a Nike veiculou um comercial que dizia algo como: E se você pedisse a Deus para te tornar o melhor jogador de futebol do mundo, será que ele realmente estaria te ouvindo? À medida que essas palavras iam desaparecendo, o comercial exibiu um clipe de Ronaldo Fenômeno marcando um gol contra o Compostela, sem qualquer contexto adicional, porque ao simplesmente olhar, todos sabiam exatamente qual seria a resposta. Na verdade, todos sempre souberam. Nunca houve um exemplo de um jovem prodígio que estivesse tão claramente destinado a se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos quanto Ronaldo. É comum que se foque nas lesões e nos "e se" da carreira de Ronaldo, o lado negativo. Mas estamos falando de um garoto que, aos 20 anos, antes de conquistar a Bola de Ouro, e mesmo antes de chegar ao Barcelona, já havia jogado 115 partidas e marcado 103 gols. Eu poderia mostrar um clipe de 5 segundos dele aos 16 anos, e ainda assim seria o suficiente para convencer alguns de vocês de que ele foi o maior de todos os tempos. Foi assim que as pessoas se apaixonaram por ele e o tornaram mundialmente famoso, antes mesmo de ter idade suficiente para dirigir um carro. E é nisso que quero me concentrar, no período anterior aos infortúnios, quando o legado de Ronaldo ainda estava por se definir. Tudo começou com um jovem dentuço que, para fugir da escola, participava de algumas partidas de futsal. Ronaldo passou no seu primeiro teste como goleiro no seu clube local, o Valqueire Tênis Clube. Curiosamente, naquela época, ele ainda não percebia o quanto era realmente um prodígio. Quando viu que havia 50 crianças para os testes, ele acreditou que não tinha chance e acabou dizendo a todos que era goleiro. Por quê? Bem, havia tão poucos jogadores para a posição de goleiro, certamente ele teria uma chance. E ele estava certo. No entanto, rapidamente se tornou óbvio para todos, inclusive para ele, que não era um goleiro. Após algumas partidas no banco, num jogo que perdia por 2-0 para o Vasco da Gama, o técnico decidiu colocá-lo na frente, e o que aconteceu foi surpreendente. Ronaldo marcou 4 gols e proporcionou uma impressionante virada contra um time que eles não teriam chance de vencer. Obviamente, depois disso, ele se tornou o jogador estrela da equipe. No final de sua primeira temporada, havia marcado 166 gols e, em uma partida, dos 12 gols de seu time, 11 foram marcados por ele. Como você pode imaginar, a essa altura, Ronaldo não duvidava mais de suas habilidades. Na verdade, ele estava completamente convencido de que sua vocação era o futebol, chegando a dizer que o futebol era seu primeiro amor. E assim, completamente apaixonado aos 12 anos, com seus pais passando por um divórcio, Ronaldo tomou uma decisão. Disse à mãe que havia abandonado a escola para se concentrar no futebol. Ela ficou furiosa, afirmando que ele não teria futuro sem os estudos e que cresceria e se tornaria um Zé Ninguém. Contudo, por mais que ela insistisse, rapidamente percebeu que não havia nada que pudesse fazer. Ela trabalhava 12 horas por dia em uma lanchonete e não tinha como garantir que ele não estava matando aula. Afinal, havia coisas muito piores que uma criança poderia fazer após passar por momentos difíceis do que jogar futebol. E por mais louco que pareça, essa foi a melhor decisão da vida dela. Nos 2 anos seguintes, a fama de Ronaldo cresceu exponencialmente. A história do garoto abençoado por Deus começou a ganhar destaque rapidamente. Aos 13 anos, ele se transferiu para o Social Ramos e, aos 14, para o São Cristóvão, onde chegou a jogar pelo Sub-19. Apesar de ser 6 anos mais jovem que todos ao seu redor, não havia mais como negar o talento de Ronaldo. Os grandes clubes começaram a se render a ele. Primeiro fez um teste no Flamengo, o time de sua infância, e se saiu muito bem. Chegou a ser chamado para um segundo teste, mas o clube da Gávea se recusou a pagar suas passagens de ônibus, e Ronaldo simplesmente não podia arcar com essa despesa. Era necessário pegar 4 ônibus diferentes para chegar ao centro de treinamento do rubro-negro carioca. Então, ele acabou desistindo.